O controle da informação sempre foi uma prioridade para qualquer estrutura de poder. Desde os impérios da antiguidade até os monopólios digitais da atualidade, a censura evoluiu em métodos e tecnologias, mas seus princípios fundamentais permanecem os mesmos. Reis, ditadores, teocracias e democracias modernas, cada um à sua maneira, entenderam que moldar a narrativa pública é uma das formas mais eficazes de consolidar domínio sobre sociedades inteiras. A história da censura não é apenas a história da repressão de ideias inconvenientes, mas a história de como aqueles no poder definem os limites do que pode ou não ser pensado, dito e publicado. Na Roma Antiga, os censores não apenas organizavam registros de cidadãos, mas também controlavam a moralidade pública, decidindo quais discursos eram aceitáveis para o bem do império. Durante a Idade Média, a Igreja Católica regulava o conhecimento através do Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos que vigorou por séculos, restringindo o acesso a ideias consideradas heréticas ou perigosas para a estabilidade da fé e do poder eclesiástico. Os tribunais da Inquisição não se limitavam a punir indivíduos, mas também buscavam reescrever a história, eliminando registros de conceitos que pudessem ameaçar a ordem estabelecida. A Revolução Francesa, apesar de ter sido construída sobre o ideal de liberdade, rapidamente mostrou que esse princípio tinha limites quando os jacobinos começaram a suprimir jornais e panfletos contrários ao novo regime. O século XX foi palco da censura em escala industrial. Governos totalitários da Europa e da Ásia entenderam que controlar a informação era uma necessidade para a sobrevivência de seus regimes. Na União Soviética, livros eram reescritos, fotografias eram alteradas para remover figuras políticas caídas em desgraça e até mesmo enciclopédias tinham verbetes revisados conforme o contexto político exigia. O Partido Comunista Chinês foi ainda mais longe, impondo uma engenharia histórica sistemática, apagando registros de eventos como o massacre da Praça da Paz Celestial e desenvolvendo mecanismos de censura que se tornaram um modelo para ditaduras modernas. Ao longo do século XXI, a transição da censura estatal para a censura corporativa ocorreu silenciosamente, sob o pretexto de combater desinformação, discurso de ódio e interferência eleitoral. O que antes era feito por agentes do governo com canetas vermelhas e pilhas de papel, agora é executado por algoritmos e comitês de moderação em salas fechadas de empresas de tecnologia. As Big Techs, que inicialmente se apresentaram como plataformas neutras para o livre fluxo de ideias, se tornaram intermediárias do que pode ou não ser dito na esfera digital. O princípio permanece o mesmo: definir quem pode falar, o que pode ser discutido e quais narrativas podem ser amplificadas ou reduzidas ao silêncio. O uso de inteligência artificial para moderação de conteúdo permite uma censura em tempo real, sem a necessidade de burocracias ou justificativas públicas. Postagens são removidas sem aviso, contas são suspensas sob critérios vagos, e a manipulação do alcance algorítmico torna algumas opiniões praticamente invisíveis sem que os usuários percebam. Enquanto nos regimes antigos a censura era explícita e muitas vezes violenta, a era digital aperfeiçoou a arte do silenciamento discreto. O conceito de ghost banning faz com que um indivíduo continue publicando normalmente, sem saber que seu conteúdo não está sendo entregue a ninguém. O custo político desse tipo de censura é quase nulo, pois não gera mártires nem resistência explícita. A justificativa sempre foi a mesma: proteger a sociedade de ideias perigosas. No entanto, a definição do que é perigoso sempre esteve nas mãos dos censores. Nos regimes do passado, esse controle servia para proteger a igreja, o Estado ou a ideologia dominante. Hoje, ele serve para proteger interesses corporativos, lobbies políticos e agendas que dependem da uniformidade do pensamento público. A desmonetização de canais, a remoção de conteúdo sob pressão de governos e a indexação seletiva de informações nos motores de busca não são erros ou efeitos colaterais do sistema. São características inerentes a um modelo que combina poder corporativo e influência governamental para controlar a opinião pública de maneira mais eficiente do que qualquer ditadura do século passado poderia ter imaginado. A tecnologia que prometia descentralizar a informação e dar voz ao indivíduo se tornou uma ferramenta de concentração de poder. O mesmo modelo de censura que queimava livros na Idade Média e silenciava dissidentes em regimes totalitários
agora atua por meio de sistemas automatizados, diretrizes internas opacas e uma rede de especialistas que determinam quais ideias são aceitáveis. O que antes era uma ação explícita do Estado, agora é terceirizado para empresas privadas, protegidas pelo argumento de que, sendo plataformas privadas, podem estabelecer suas próprias regras. O paradoxo é evidente. A internet deveria ser a maior ferramenta de democratização do conhecimento já criada, mas está se transformando em um mecanismo de controle de pensamento sem precedentes na história humana. O futuro da censura digital não se limita à remoção de conteúdos ou à manipulação de alcance. A integração de sistemas de pontuação social, como o modelo já aplicado na China, cria um ambiente onde opiniões divergentes não apenas são excluídas do debate público, mas podem resultar em consequências diretas para a vida do indivíduo. O acesso a serviços financeiros, a possibilidade de viajar ou até mesmo a manutenção de um emprego podem estar condicionados ao comportamento digital de uma pessoa. O modelo ocidental ainda não atingiu esse nível, mas sinais claros indicam que caminhamos na mesma direção. O grande problema da censura sempre foi o mesmo. Uma vez que se estabelece a ideia de que algumas opiniões precisam ser suprimidas para o bem da sociedade, inevitavelmente esse conceito se expande até engolir qualquer forma de dissidência. Hoje, o alvo pode ser um grupo específico, mas amanhã qualquer um pode ser considerado uma ameaça à narrativa dominante. O que começa como um esforço para combater a desinformação rapidamente se transforma em um sistema onde apenas uma versão dos fatos é permitida. O passado mostra que todo regime censório se sustenta apenas enquanto consegue manter o monopólio da verdade. No momento em que alternativas surgem e a população percebe que a informação está sendo manipulada, a legitimidade do sistema entra em colapso. O desafio da era digital é encontrar formas de preservar o acesso irrestrito ao conhecimento em um cenário onde as ferramentas de controle são mais sofisticadas do que nunca. O que está em jogo não é apenas a liberdade de expressão, mas o direito fundamental de uma sociedade determinar por si mesma quais ideias merecem ser debatidas e quais devem ser descartadas.